Olá, tudo bem? Vamos para mais um podcast no Recanto dos Sonhos e hoje a gente traz um tema aí bem interessante. Como fazer o planejamento financeiro do seu casamento? Muitas dicas, planejamento de especialistas para esse assunto. E para conversar comigo sobre isso, estou aqui com o Luiz da Fast Point. Tudo bem, Luiz? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. E estou com a Vanessa aqui, que é o nosso financeiro do Recanto dos Sonhos. Seja bem-vinda. Bom. E minha irmã, para quem não conhece. Bom, a gente vai falar de um assunto aqui bem polêmico, né, gente? Com certeza. Bastante, né? Muito. E aqui eu acho que às vezes dá até umas briguinhas aí entre os casais, né? Demais. É um dos motivos, acho que é o segundo motivo dos divórcios. Né? É o segundo motivo dos divórcios, é a parte financeira. Essa questão Do de casamento. planejar, né? Quando começa a falar de dinheiro, Dá um pouco de dá um pouquinho de dor de cabeça, dor de né? cabeça. Mas que dicas que a gente pode trazer para os casais quando eles estão pensando nessa questão de casamento? Como que eles podem se planejar, né, nessa questão, assim? O que eles podem fazer para tentar Amenizar, né, os problemas, essa né? dor aí, que a gente sabe que é uma dor, né? Primeiro, precisa conversar, né? O planejamento financeiro, ele vem de uma conversa, Sim. né? Um dos dois tem que ser o guardião da renda, né? Um dos dois tem que ser o guardião do dinheiro que vai ser investido no casamento, do dinheiro que vai ser mantido durante o casamento. Então, reuniões. Reuniões. Constantes, constante. né, Luiz? Falo que Constante mesmo. faz parte do relacionamento também, né? Isso. Do amadurecimento, né? Sim. Essa questão, né? Porque é o desenvolvimento da família, né? Com Sim. certeza. E isso tudo impacta, né? Porque é um assunto que hoje não está sendo mais um tabu, Sim. né? Porque a gente vê que se não se conversa, tem mais problema do que se conversar. Com certeza. Então, tem que sentar e planejar certinho o que vai fazer, como vai fazer, quanto vai gastar, o que vai ter. Então, tem que conversar. Esse é um dos assuntos, assim, dos primeiros assuntos para se manter uma relação saudável, para ter uma saúde financeira Legal. positiva, vamos Com dizer, certeza. né? Com certeza. É um dos assuntos principais. Existe alguma assessoria para isso? Sim. Tem assessoria pessoal, né? Referente à parte financeira. Às vezes o casal ele não tem conhecimento de lidar com os números. Acho que é um desafio de muitas Enorme. pessoas. Às vezes o Muitas casal não pessoas. tem. E aí essa dificuldade, né? Entre eles, tem que buscar uma assessoria fora para que eles possam ensinar o que fazer com o dinheiro. Como que eu trabalho com o dinheiro, com a renda, como administra isso, é muito né? da rotina do casal, né? Porque às vezes ou o noivo ou a noiva já tem isso na vida dela, né? Pessoal. E aí quando ela encontra a pessoa ideal, né? O amor dela, ela vai somar, né? Com Mas ele, nem sempre né? é a mesma visão dela. Exato. Quando se fala de dinheiro, né? E aí, às Às vezes, vezes- sempre um vai ter uma pontinha mais ali de planilha, né, Luiz? Isso é. É bem isso. Mas, caso como não tem, a assessoria também ajuda muito nisso, Dá né? uma... Dá um suporte bacana, E é até legal, né? Trazendo isso para a realidade, eu, quando casei, o meu esposo, ele tinha também isso, né? Planilha para tudo na vida, né? E eu não era tanto Senhor assim. planilha. Exato, e Sim. despertou isso em mim. É legal, né? E aí a convivência, igual o dia a dia, você vai tudo que comprar, põe em planilha, né? E começa aí uma nova etapa, né? E faz toda a diferença, Com né? certeza. Você ter o controle Dos seus dos seus gastos. gastos, da sua vida financeira, né? Faz toda Para tudo, né? Sim. Eu acho que é muito importante. E verdade. aí entra o casamento Sim. nessa planilha, né? Como top one. Isso é E verdade. aí a gente escuta das noivinhas brincando, né? Depois que eu casar eu vou ficar rica, porque acaba-se todos os gastos. Só que não, né? Porque é um investimento muito alto o Com casamento, certeza, né? tem que ter Se a planejamento. gente falar assim em termos de investimento, o Luiz pode até me ajudar aí. A gente tem um investimento muito alto na nossa casa, né? Nos nossos estudos, que é, né, um investimento um pouco maior, né? Que a gente... E se você for pensar o mais próximo, é o casamento, né? Sim. E aí até completando, a gente brinca que vem todo junto, né? Que ela quer casar, ela quer viajar, ela quer comprar a casa dela,
E aí, como é que administra isso, Luiz? Vamos lá, deixa eu sair respondendo. Ensina, como faz? Né? Sair respondendo a pergunta de vocês e esqueci de me apresentar, tá? Meu nome é Luiz Bonato, eu trabalho com a Fast Conte Contábil, né? Trago o agradecimento aqui do Fernando, né, que é o CEO, por esse convite de vocês aqui. E o termo que vocês usam, planilha, seria fluxo de caixa. Sim. Tá? O termo mais correto. Isso, o termo mais correto seria fluxo de caixa. Por quê? Quando você coloca no fluxo como vai se comportar o dinheiro com o tempo, quando você usa a planilha, todo mundo fala que é algo supérfluo, né? Quando você dá um termo financeiro, que é o fluxo de caixa, as pessoas se comprometem mais em preencher. Então, o fluxo de caixa ele vai mostrar quanto de dinheiro você tem para receber e quanto você tem para pagar. E aí o saldo da diferença é quanto você pode investir em outras coisas. Tá? Então, você tem que ter lá um grupo lá de despesas fixas. Então, vamos partir do início, né, do casamento. Vamos casar. A pergunta é quando, tá? Para se programar referente à data. Sim. A data do casamento, ela vai mostrar também qual vai ser a condição de pagamento que você vai negociar. O fluxo até o casamento. Então, eu vou casar em 2026. Então, eu tenho que dar o start agora. Socorro, né, Luiz? Porque já tem um tempo grande, dependendo da proporção do investimento. Sim. Então, a gente passa sobre quanto vai investir. Depois do quanto é quando. Que aí eu faço um planejamento. Se eu já tenho uma reserva para fazer esse investimento, né? Então, ele é o saldo inicial do seu fluxo de caixa. Se eu tenho uma reserva, quanto que isso vai impactar na negociação, na vida financeira. Se eu vou usar 100% dessa reserva. Porque, como a Vanessa disse, muita coisa acontece junto com o fechamento do casamento. Sim. Ao mesmo momento que você está negociando onde vai casar, você está negociando onde vai morar e aonde você vai curtir esse momento. Né? São muitos sonhos ali, né? E Isso, assim, se a gente momento. falar de casamento especificamente, além do sonho não ter fim, né? Você pode fazer, o dinheiro acompanha, né? Assim, você pode gastar desde uma coisa menor, né? mais simples, Pra mais até completo. além, né? Isso. Porque dá pra adicionar muitas coisas, né? E aí, até aproveitando esse o bolso gancho, vai sentindo. com certeza, né, Vânia? O Recanto tem uma planilha muito legal, né? Que a gente Sim. disponibiliza para as noivinhas. É um sucesso essa planilha. Elas desde amam, né? sempre. E elas conseguem lá mensurar, colocar as Fica a informações. dica. Com certeza. É muito bacana Muito essa legal. planilha financeira. Tá bom. Auxilia bastante Ajuda. nesse controle, né? Ainda mais quem não tem noção de nada, né? Tá Sim. começando. Ela dá um suporte legal, pra né? se organizar. É o hábito, né? Você tem que ter tem o que virar hábito. rotina, né, Tem que Luiz? virar rotina. Senão- O preenchimento é rotina. Sim. Senão Tem também não tem sentido, né? Não tem sentido Não você vai ter estar utilizando lógica. uma ferramenta Que não e você não não absorve, utilizar. não tem as informações, né? No financeiro, existe um termo assim, que o papel ele aceita tudo. Só que a prática que é difícil. Então, quando você vai sonhar, então você tem que colocar tudo que você tem condição de cumprir com o seu sonho. Sim. Né? Então, você tem que ter ali a margem que você vai fazer investimento e dentro dessa margem de investimento que você vai fazer, tem que ter a realidade. Né? Porque casamento, ele se torna que algo dor. muito... Ele só se torna algo muito... realidade. Sonhador, né? Ele se torna muito sonho. É muito. Então, eu acompanho o podcast de vocês e eu vi lá vocês falando sobre decoração. Então, tem vários temas de decoração e isso impacta. Tem vários temas de festa, isso tem impacto. Então, qual é o modelo de festa que eu quero? Qual é o modelo do que eu vou atender? Lista de convidados, quantas pessoas vai vir, né? E isso vai fazer um impacto de quanto você tem. Então, como é que eu vou investir, quanto eu vou investir? Então, se você já tem uma margem de segurança, né? Que aí o fluxo de caixa vai mostrar. Se eu for investir 60 mil reais no meu casamento, eu consigo honrar dentro desse prazo, por isso da data, e eu tenho uma margem de segurança para mais.
né? O que vem menos é ótimo, é um desconto. Você vai ter essa proporção. Mas de 60 é o meu mínimo e o meu máximo é 80 mil reais. Esses 20 mil reais, ele vai demandar um outro esforço financeiro, ou seja, eu vou ter que cortar outras coisas para conseguir cumprir com esses 20% que eu planejei. Ou, Luiz, que eu acho que é legal, que o básico acho que é esse, você realmente pôr no papel, mas eu já me deparei com muitas situações assim, por exemplo, não cabe no meu bolso, ok, mas nossa, meu sonho é nesse local, meu sonho é realizar nesse espaço, só que não cabe no meu bolso nesse planejamento que é o início, né? Eu acho que uma dica também para os casais é o que é mais relevante, o que é mais importante para você. Fazer uma festa menor, de repente, se faz muita questão do espaço, mas não cabe, diminui um pouco, deixa de contratar algo que não é tão relevante para fazer caber nesse planejamento financeiro. E aí vem a conversa de novo. Aí vem a conversa de novo. Né? Acho que ver o que é relevante, né? Já que não está dentro do seu budget lá, né? E fazer aquilo de alguma forma, sim, atingir o seu sonho, porque eu sou apaixonada, né, por realizações. É sonho, né? Mas ser realista. Pé no chão. Você traz. Pé no chão. Isso é verdade, porque, por exemplo, eu quero casar no Recanto. Então, você vai casar no Recanto. O meu casamento foram 300 convidados. Ai. Na minha festa foi 280 pessoas no meu casamento. Eu fiz tudo particular, né? Então, assim, eu não conhecia o Recanto quando eu casei. Então, eu não tinha essa organização. Mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque você vai realizar bodas. Com certeza. Isso aí. A casa está com as portas abertas. E eu não tinha toda essa organização que vocês têm aqui, essa assessoria, né? Sim. Então, acabei eu mesmo fazendo muito, ali. Né? Facilita bastante essa assessoria que vocês têm. E aí, eu fiz o casamento. Lógico que são épocas diferentes, né? De janeiro agora... Eu gravo data, tá? Eu gravei data. Em janeiro eu faço 14 anos que tô casado. Tudo isso? Isso. Já tá na hora da essa carinha de adolescente? 14 anos casado, nossa. 21 anos com a minha esposa. Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 15 anos, ela 12 anos de idade. Caramba. Então nós éramos bebês. E aí a gente estamos juntos aí até hoje, graças a Deus. E lógico que se eu fosse criar um casamento hoje, olhando essa proporção de sonho, porque é algo que você pega o álbum e você sempre vai olhar. Hoje a minha filha tem 8 anos e ela dá um tique nela, ela quer assistir o vídeo do meu casamento e toda hora ela fica assistindo aquilo. Só que hoje a minha situação é diferente da época, né? E na época eu olhei muito pro financeiro e pouco pro meu sonho. E hoje eu olho para aquela questão pro meu casamento e falo, nossa, eu podia ter esperado um pouquinho e feito onde eu queria. E aí eu não esperei. Sim. Então isso causa um impacto muito grande. Então eu quero casar no Recanto. Você quer casar no Recanto? Sim. Mas eu quero casar em 2023. Tá em cima. A sua condição financeira permite? Não, mas eu quero casar no Recanto. Então, e se você empurrar um pouquinho essa data e realizar um sonho que vai se eternizar? Os seus filhos, o seu neto, vai tudo olhar isso, vai olhar e vai falar assim, onde você casou? Então eu vejo a minha filha lá rebobinando lá rebobinando não, né? Olhando o CD toda hora. E todo momento que eu assisto eu me deparo com isso. Né? Com essa situação. Mas aí acho que entra o planejamento, né? Sim. A pessoa tem que se planejar muito, né? Não é uma festa qualquer, né? Sim. É o evento do ano ali, né? E aí precisa ter um planejamento muito assertivo, das planilhas, da conversa. Acho que outra coisa que é muito curiosa, assim, é essa questão do casal, por exemplo. Tem que, os dois pagam a mesma quantia? É igual? Qual proporção fica para cada fica uma? Com um valor maior, né? Como que funciona isso? E deve ser bem chato. Essa questão fica naquela relacionamento, quando você casa, se tornou um só. É uma renda, uma família, único, né? E aí a gente tem a questão de uma renda familiar e proporção. Então, na minha casa, a renda é única.
Então a gente junta tudo num potinho só, paga tudo que tem e o que sobra a gente investe. Quer dizer, na verdade eu invisto primeiro, tá? A gente faz investimento primeiro, depois o que sobra a gente cobre as despesas e aí o restante a gente divide, né? Fica lá disponível para os dois e não tem essa diferença quem usa mais ou quem usa menos. Agora, se for fazer uma proporção, é quanto cada renda contribui. Então, vamos supor, o marido ganha 7 ou vice-versa, e 7 e a mulher 3. Então, ele é 70% da renda. Sim. Se vai fazer alguma divisão, ela vai ficar com 30% da despesa e ele com 70% da despesa. Porque ele tem um poder maior de honrar com o compromisso. É proporcional, né? É proporcional, faz essa proporção. Então, mas se vai justo, existir né? isso, faz uma proporção justa, né? E aí cada um contribui com aquilo que tem dentro da renda, né? E até no meu caso também, vou dar um exemplo. A gente acabou dividindo. Você fica com, o casamento, eu com a viagem, né? Que a viagem é menor. Então a gente foi dividindo ali, né? Pra conseguir montar o quebra-cabeça, né? E pagar as contas no final. Cada um fica com uma parte ali. Ou assume despesa ou divide a despesa, né? Não assumir a despesa ou dividir a despesa. Senão... E quando extrapola? Primeiro ponto, assim, se extrapolar, não procure o culpado. Resolva o problema. Porque qual que é o problema na questão financeira? É ficar achando quem foi que gastou mais. Aí, e aí fica nessa... Começa errado. Porque, assim, se for olhar, fala assim, mas aí entra muito no que é supérfluo. Mas você queria isso, eu não. E aí começa essa discussão. E o que é supérfluo para um isso não é para o outro. E aí isso é sonho. Se a gente estiver falando de casamento, início, planejamento de festa, para um é sonho, né? Então, vocês aqui têm a passarela. Eu quero com a passarela. E aí pro noivo aquilo ali não fazia tanta diferença. E aí coloca a passarela. Aí estoura o orçamento. Mas foi porque você quis. E aí não começa legal, não flui. Porque assim... Brigar com sonho é uma briga eterna, porque você vai estar tentando tirar uma emoção da pessoa de ter aquilo. Sim. E não consegue. Não tem como, e causa mais atritos, né? Eu abro muito mais mão das coisas, né? Eu não me importo, eu sou... Aquilo que é critério pra mim, né? Que é regra, eu não abro mão. Mas tem muita coisa eu abro mão, assim, e fica mais pra minha esposa decidir. E no casamento não foi diferente. Ela escolheu tudo. Você achou legal? Eu só falei se era bonito ou feio. Entendeu? E ok. Mas normalmente é assim, né? Só que é engraçado que hoje a gente vê aqui até no Recanto, né? Mudando um pouquinho. Os noivos estão muito, mais participativos. muito. Isso é muito bacana, né? Porque tem uma que troca a gente assim enorme. Quebrando esses padrões. Exato. Né? Da não participação dos noivos, que era comum até um tempo atrás. E hoje mudou muito. Até eu acho que um outro tabu... Essa questão que sempre, o pai da noiva que pagava o casamento. Exatamente. É o homem que paga e a mulher ficava... Hoje né? não. Essa questão do escolher, eu digo que é o processo de energia. Quanto de energia você vai gastar naquilo, né? Quanto mais eu economizo energia, eu canalizo para outra coisa. Então, por exemplo, um casamento, ele é algo para os dois, né? Sim. Só que, no meu caso, a minha intenção era casar. Então, se eu tivesse casado lá no civil, não tivesse nada, eu queria casar com a minha esposa. E assim, o demais é uma materialização de um sonho, né? Tem toda uma questão aí dentro do casamento, o vestido, os convidados, tem todo esse processo. A sociedade. A sociedade no geral. Então, vamos fazer festa. Tudo bem, vamos fazer festa. Então, não é algo que impacta. Só que assim, eu sou muito do financeiro. Sempre fui. Aprendi isso com a minha mãe, né? A minha mãe foi a pessoa que mais me ensinou sobre a administração de uma casa. Minha mãe comandava a casa inteirinha, sabia tudo de cabeça. E aí eu aprendi muito com ela. Então eu sou muito do financeiro. Então, eu quero isso. Tudo bem, a gente tem dinheiro para pagar? Não tem. Aí a gente avaliava isso e aí eu não mudava o projeto. Porque a intenção é conquistar e não sacrificar. Sim. Né? Então vamos conquistar mesmo. O sonho, né? Sem sacrificar para não ter briga, né? E aí a gente vai se alinhando. Hoje todo mundo opta, né? Porque agora quando eu casei não tinha tanto acesso à internet, né? E aí, assim, não tinha tanta divulgação, não tinha um trabalho igual o de vocês.
esse trabalho de marketing, esse trabalho de estar junto. A gente tem que se adaptando às mudanças que a vida te propõe. Porque se a gente pensar, acho que uns 5 anos atrás, era muita coisa diferente de hoje, né? E hoje já mudou. E mais para trás ainda nem se fala em todas as questões. A gente está falando especificamente do financeiro, mas em tudo. E eu acho que a grande diferença das pessoas que se destacam tá em se adaptar à realidade, né? Porque a vida é isso. Sim. É você tentar constantemente se adaptando. Agora, recentemente, que a gente tava comentando, que eu brinquei, né? Qual é quem paga, né? Que era o homem, né? Que teve uma polêmica aí do Caio Castro, né? De pagar a conta, vocês viram? Que a mulher... Você sabe que isso eu, virou particularmente, isso virou tabu, né? Eu tenho uma questão com isso. De pagar. Eu me sinto incomodada. Ou dividir, né? Eu sempre falo, e vamos assim, dividir aí. Nossa, eu teve algumas... mas, Vânia, né? Tudo bem, se né? permita, né? Eu tenho, porque eu não sei. Eu sou assim. É muito então, pessoal. Eu já quero dividir. Eu vou me defender porque eu tô na minoria aqui, tá? Eu vou me defender porque eu tô na minoria aqui. Vamos lá, questão do pagar a conta primeiro casamento, né? Era uma... Por que o pai da noiva pagava o casamento antigamente? Porque se a gente for um pouquinho mais para trás da história, a gente vai lembrar do dote, né? Sim. Tinha a questão do dote, o cara, quando ele ia casar, ele ia lá e pagava um dote pro pai da noiva, isso lá atrás... E aí ele pagava um dote, porque se ela voltasse para casa, se eles terminassem, ela voltasse para casa, esse dinheiro que ele deu pro pai, ele manteria a filha enquanto ela casasse de novo. Então isso é lá a traição. E aí ele custeava a festa, tá? Então isso virou meio que assim, a obrigação é do pai da noiva. Sim. Ele pagar a festa. Por quê? Também tem a questão do sonho. Quem mais sonhava e quem mais sonha com a festa é a noiva. Sim, é a noiva que mais sonha. É, então aí fica naquela questão. Só que se você olhar também na história, quem tinha que pagar a casa era o marido. Manter, né? Ele Verdade. tinha que pagar a casa. Ficava Então com ele quando você ia pedir em casamento, a primeira pergunta que o pai fazia é assim, vai morar onde? Tem casa, Porque ele tinha... Você já tem casa? Então tinha essa questão. Então você via que o homem, ele ficava com a questão da estrutura, tá? E aí a gente vai chegar na história de Caio Castro. O homem ficava com a estrutura da família e o pai ficava com aquilo que era relativo ao casamento, tá? E aí a gente vem um pouquinho mais pra frente na questão de toda essa reformulação, que vocês se tornaram independentes. Só que a mulher, a mulher nunca foi dependente, né? Ela simplesmente, o casamento, ele se torna um contrato, tá? O contrato do casamento é assim, eu vou fora buscar recursos e você fica em casa administrando esse recurso. Esse é o padrão, o casamento. Então eu vou fora e você administra, tá? Só que o que acontecia? O que aconteceu nessa época? As mulheres ficando em casa, os maridos conquistavam, e aí na hora de se separar, o cara falava assim, não, mas você não fez nada. E aí, até questão de recursos, porque mulher precisa ter investimento, né? Então o marido tinha que investir na mulher, questão da vaidade, questão de se arrumar. E aí tinha esse problema aí que às vezes a pessoa achava que era muito pouco, investia pouco, né? Porque vocês vão num salão, não é barato. E aí o cara falava assim, não vou investir. A gente arrasa. Não vou investir nisso, não vou investir na questão disso. Então ele achava que era supérfluo a mulher tá todo final de semana ou todo mês. É aquela questão de valor que a gente falou. De valor. Né? Que é pra Isso. E aí ficava nessa briga. E aí o que a mulher fez? Eu preciso me cuidar. E aí ela foi pro mercado buscar renda. Tá? E em questão da conta, na questão do Caio Castro, é assim. Vamos a um restaurante. Não tire esse direito do homem, porque você castra ele. Ou seja, o pagar a conta é um modelo, é um cavalheirismo, tá? Porque assim, é um reconhecimento do investimento que você teve para estar lá. Por exemplo, isso, aceita. Porque assim, tá tudo bem. O homem ele vai sair, olha só, é um tênis, uma calça, uma camisa e um gel.
Acabou? 4 coisas. Isso é verdade. A mulher, ela vai se arrumar pra Nossa, sair. para. Entendeu? Tem todo um processo antes disso. É muito. A mulher, o investimento é muito maior. É muito maior. Em questão, eu tiro... Em todos os perfis. Com Tempo, certeza. dinheiro, em tudo, né? Isso. Por Sim. exemplo, eu vou sair às 7. A minha mulher começa a se arrumar às 4. E eu começo a me arrumar às 6:30. E eu tô tudo pronto bem. 10 para 7. Olha a sociedade ser mega injusto. E aí começa essa questão. Então, quanto vale o tempo dela Sim. tá se arrumando pra estar bela, pra estar comigo em um lugar? Então, isso é uma questão, assim, de cavalheirismo. Não tem nada essa questão do, é independente, não. Isso é cavalheirismo, tá? Isso começa lá do relacionamento base. Casou. E agora é tudo nosso. Continua pagando a conta. A mulher quer ajudar, ela ajuda ele em casa. Sim. Ou seja, cuidando de outro tipo de despesa. Mas hoje, por exemplo, a minha esposa, quando eu vou ao jantar, almoçar com ela, ela não tem acesso a nada. E sim, eu pago. Só que assim, eu sei que ali é um potinho só. Só que assim, pra ela, é como se ela tivesse sentido. Né? É o ato da conservação, da proteção do cavalheiro. Eu vou lá, eu pago a conta pra ela. Mas só que assim, a minha casa é tudo a mesma coisa. É tudo junto. Então assim, é muito deixem E o homem cuidar de vocês. Sim. Tá? E tá tudo bem. Isso. No Caio Castro foi o quê? Muitas pessoas se aproveitando. Tá? Ele juntou ali meio que algumas mulheres se aproveitavam, né? E aí tiravam muita coisa ali dele. E que cá entre nós a gente sabe que isso acontece também, né? Acontece, né? Sim. São N situações, mas tem Verdade. pessoas assim, tem todos os tipos, Todos né? os perfis. Todos os Todos os perfis, perfis. E aí, assim, você tem essa questão do financeiro, né? E pagar a conta não é o problema, tá? Quem vai pagar a conta não é o problema. É o porquê você está pagando, né? Estou pagando a conta pelo prazer de estar com você aqui. Sim. Entende? E desde que tudo também é aquilo que a gente falou lá no começo, a conversa, né? Volta na conversa. Volta na Volta na conversa, no planejar, no entender, Se se organizar. As coisas ficam mais Claras. tranquilas Pra e todo mundo. claras, assim, né? Com certeza. Eu acho que é Com certeza. Aí a minha pergunta é, quem escolhe o restaurante? a mulher. Sim. E tudo bem. E quem manda? O quê? A mulher. É pronto. Quem que dá o ponto final? Aquela, assim, vamos jantar onde? Brincadeira. Vamos gente. jantar onde? E é ela que escolhe. Então, assim, ele Os homens pagando... podem mandar também, de vez em Um quando. pouquinho. Tá tudo bem. Mas obedece, né? Obedece. Olha lá, Mas assim, a questão do pagar a dizia o conta é assim, ditado é realizar o sonho, né? Vamos É. jantar em tal lugar. Quem escolhe? A mulher escolhe. Normalmente é a mulher que escolhe. Eu vou jantar em tal lugar. Tá bom. Então, o cara, o homem ainda está proporcionando pra você aquilo. Sim. Tá? Não tem nada de machismo, feminismo. Sim. Os valores perdeu meio nessa questão do Perdeu. pagar a conta, né? É. Então, pagar a conta, na minha percepção, eu fui ensinado pela minha mãe assim, né? A gente somos em 4 irmãos, todos os meus irmãos têm a mesma visão, minha mãe ensinou, então foi uma mulher que me ensinou dizendo assim, você vai pagar a conta sempre na sua vida. Sempre. Aprenda isso. Porque a minha mãe ensinou assim, existe 3P. Provedor, protetor, procriador. Você vai ser o provedor, sempre. O primeiro de tudo, você vai ser o provedor. Então, você tem que prover no seu lar, sempre. Indiferente se sua mulher trabalha ou não, você vai ter que prover. Então, você tem que ser o provedor. Você tem que ser o alicerce daquilo. Então, Interessante. financeiramente e controlado, tá? Não gastem mais do que tem. Do que pode. Exatamente. Gasta Esse mais do que é o tem. X da questão Isso também, mesmo. né? Que as pessoas acabam, eu vou pagar isso, pagar aquilo, mas nem ganhou ainda e já tá gastando. Já. Aí por isso que vira bola de neve. E se a gente voltar um pouco na questão da planilha, ou fluxo de caixa, Sim. o que A que acontece? diferença. Ameniza tudo isso. Gasta, Nossa. minimiza todos os problemas. Porque assim, você coloca quanto você vai receber, e aí você vai planejando os gastos e vai colocando o futuro. Qual é o problema do casamento? Dessa questão da estrutura? A pessoa só vai fechar no final do mês. Vamos fechar aqui quanto gastou. Tanto. Gastei 15. Qual é a renda? 10. E os outros 5?
Faz Aí como, começa né? Aí Aí a sente e problema. chora. Aí deveria ser o contrário. Eu Sim. tenho 10 mil, Sim. então eu vou poupar ali 10% disso, eu vou fazer investimento, mais 20% vai para questão de lazer, o restante é para manutenção, é para o casamento, é para viagem. A gente divide toda a operação para quando chegar no final você esteja mais seguro. Agora, se você sai sem planejamento, né? Recebam a planilha do Recanto e trabalhem com ela. Verdade. E aí você certeza. sai com esse planejamento, chega no final da conta, começa o desespero. E aí acaba tornando um sonho num pesadelo. E não é um pesadelo. É, O casamento de não é fato, um pesadelo. É Esse isso o que sonho acontece. do início ao fim. Se não É. tem planejamento, é isso que acontece. A gente tá falando então que casamento, de fato, é uma sociedade? Sim, é uma sociedade, até porque dentro do casamento, quando a gente assina lá, existe a parte da comunhão de bens, tá? Então, ali é uma sociedade. Aquilo ali é uma sociedade em si. Quem já tem recursos, vocês já ouviram falar em contrato, né? Contrato de núpcias. Você faz lá quem já é rico. O rico não casa, o rico faz contrato, né? Então, ele faz contrato para proteger os bens dele. Então, se você pegar pessoas milionárias, bilionárias, eles fazem um contrato, a mulher está com ele e cada ano que ela ficar com ele, ela tem um X milhões de reais de direito dentro do patrimônio dele. Do tempo E que isso ela dentro do está. tempo. Então, é um contrato. Agora, essa questão do contrato quem vai administrar? A gente volta. O homem vai buscar e a mulher administra, ou os dois vão buscar e criar algo junto. Então, sociedade 100% igual a empresa, igual vocês, né? Vocês têm a sociedade aqui, é o mesmo processo, é a mesma coisa. E uma sociedade, para dar certo, ela precisa de diálogo, Muito diálogo. de conversa, muito diálogo. de empatia, Todo momento. de se né? colocar no lugar do outro. do outro, Muito de entender a dor do outro, que às vezes para ele é importante, mas para você, que bobeira. E eu acho que é uma sociedade também nesse sentido, né? De você Isso. ter de ter essa percepção, né? De estar sempre atento a esses detalhes, né? Porque você não é só você, mas Isso. você é vocês, E né? agora se tornou um só, né? Um só. É Então, um acho que senso, tem que ter né? muita Muita... atenção Cautela. e cuidado nessas questões, né? Para que eu adorei essa frase, para que o sonho não vire um pesadelo, né? Tem que estar bem muito alinhado. importante. Tem que estar bem alinhado ali. Bem Muito. conversado, né? Muito, né? Bem conversado. E é conversa sempre, tá? Sim. Sempre. Tira momentos, assim, eu sempre recomendo quando... Como eu trabalho com financeiro, né, às vezes a gente tem reunião de amigos ali e eu pego um casal ali que tá com problema e sempre entra nessa linha da orientação. Separe um momento do relacionamento para ter uma conversa de estômago. A conversa de estômago para onde a gente vai? E da forma que está, dá para chegar lá? Não. Quem tem que mudar? Olha, tá gastando demais aqui, tá mudando aqui. Apesar de eu ser do financeiro e minha esposa ter a mesma formação que eu, e por que eu disse que a maior parte do divórcio é a falta de diálogo de casamento? Em 2017, 2018, meu casamento quase se findou por causa desse diálogo. Porque eu sou totalmente financeiro e a minha esposa não tinha essa aptidão pro financeiro. E aí eu tive que provar para ela que a gente tinha que dialogar mais e arrumar mais essa questão. Porque a gente vem do nada e a gente deu um boom. Só que na hora que a gente subiu financeiramente, faltava estruturar. E aí, nesse período, era separado. Eu tinha a minha renda, ela tinha a renda dela e a gente fazia essa divisão de proporção. Só que o que acontece? Volta por questão do investimento. A mulher ela depende de mais investimento para si, né? Então, vocês têm mais cuidado com si. Então, lógico que o meu gasto comigo é muito menor do que o gasto da minha esposa. Então, chegava no final do mês, enquanto o meu cartão de crédito era 20%, 30% da minha renda, o dela era 120% da renda dela. E aí a gente ficava nesse diálogo de arrumar. E aí depois ela entendeu que a gestão financeira do lar seria melhor ficar comigo. Eu até passei para ela, falei, não, então gere você. Ela, não, gere você. E aí eu fiz a gestão. E aí depois que a gente alinhou tudo isso, a gente conquistou muito mais coisa do que antes. Então,
Casamento, ele é uma sociedade, e uma sociedade para se dar certo, tem que ser bem conversado e colocar cada um na cadeirinha certinha. Né? Quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo, Sim. você cuidar disso. Eu não ponho a mão em algumas coisas que ela faz gestão dentro da minha casa, ela não põe a mão no que eu faço gestão. A gente opina, mas a decisão final é quem é o gestor daquilo ali. Sim. Né? Quem cuida daquilo. Que acompanha. E dinheiro é um assunto delicado. Muito. Dinheiro é um assunto Dinheiro muito é delicado. bom, gente. É Muito. muito É bom. É É. maravilhoso. É bom mesmo, dinheiro é bom. Saber Gente, tem administrar. muito assunto, né? Pra gente ficar falando de Muita coisa. muita coisa. Daria pra ficar aqui falando horas sobre Sim. essa questão de planejar e tal. Mas você acha que é essencial pontuar algo a mais para os casais? Tem mais alguma dica que você queria deixar claro assim para eles? Ó, é isso, não se atente a essas questões. Primeiro, procure um lugar que atenda aos sonhos que você tem. Primeiro ponto. Os sonhos de bolso. Isso. Compatível. Primeiro lugar que atenda o sonho, tá? Porque o bolso é questão de negociação. É de alinhamento. Isso é alinhamento. Né? Então, É aquilo que a gente falou. vocês aqui do Recanto têm uma equipe comercial que dá todo um suporte, tem toda uma negociação. A gente vai dentro do possível. Bem flexível, né? Quem não assistiu, olhem os outros podcasts lá sobre decoração, sobre cardápio, sobre tema de festa, que você vai entender que existe um investimento muito grande em Sim, cima disso. Com certeza. Então, assim, tem uma margem que a gente pode chegar. Só que tudo tem custo. Ó, exato. Então, quando você vai decidir o casamento, você tem que ter quanto você vai investir inicialmente, tá? Então, e olhar mercado. Uhum. Outra coisa, cuidado com promessas. Eu vou fazer o seu casamento por 30 mil reais. Muito cuidado para isso. Pro Não existe barato não milagre. sai caro, não existe Não existe milagre. milagre, gente. Tá? E uma outra questão também, muito cuidado com aquelas promessas assim, olha, ficou 150 mil, mas eu vou fazer por 70. É verdade. Entendeu? Então, Eu não me conformo com as pessoas Absurdo. aceitam ser enganadas. É. Porque isso não existe, é fake. Não tem como, Luiz. Você tá aqui pra ter Não propriedade. existe, não Milagre, existe né? isso. Não. Gente, quando é muito desconto, para. Não existe. Não dá. Não existe. Para de querer ser enganado. Por favor. É o que o Luiz falou, nós temos uma margem sim. Só que, gente, 50%, 70%. Para. Isso não é real. É fake. Isso é verdade. Então, assim, toma cuidado com isso. Faça um planejamento, já saia com um valor em mente. Sim. E essa margem de segurança. O meu casamento eu consigo honrar com 50 mil, mas eu posso chegar até 80 mil reais, mas esses outros 30 eu tenho que sacrificar ou abrir mão de alguma outra coisa. Sim. Mas você tem que sair, porque assim, quando você chega no Recanto e você vê diversas opções e diversos modelos de casamento, você consegue enquadrar. Porque assim, o meu sonho é casar no Recanto. Se o seu sonho é casar no Recanto, por que não mudar um pouco o cardápio? Por que não mexer na lista de convidado? Data. Por que você não arrumar? Porque lista de convidado, assim, o meu casamento tinha 300 pessoas. Se eu fizer uma bodas agora, meu casamento não vai bater 60. Porque assim, casamento é algo para sempre, né? E a festa, o álbum, o vídeo, ele fica para sempre também. Uhum. E aí a gente sabe que esse sempre vai ter as pessoas, todo mundo vai estar lá. Então hoje eu tenho lá o vídeo, muita gente que não tem mais contato. Tem algo ainda além disso. Fica pra sempre na foto, no vídeo, mas mais que isso, fica pra sempre aqui, ó. Dentro do nosso coração. Muito. E o álbum você pode dar um ajeitinho, né? A gente apaga aqui, arruma aqui, né? Na foto, mas aqui é o que é mesmo. Então eu acho que tem que ser certeiro nas escolhas dos seus fornecedores para o casamento, para que nesse dia realmente seja um sonho. Isso é verdade. Um pesadelo. Isso é verdade. Escolha o Recanto. Fale com as consultoras que elas têm lá como fazer o trabalho certinho, vão orientar. E aí dentro de um orçamento, e toma cuidado com promessa. Muito cuidado com promessa. Casamento é algo que tem que ser marcante emocionalmente pro lado bom, não pro lado ruim. Tenham sabedoria nas suas escolhas. Muita sabedoria, né? Muitas. Gente, eu acho que deu o nosso tempo. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço, foi incrível. Obrigada pelo conteúdo, pelo bate-papo. Eu acho que o pessoal aí vai gostar bastante, vai agregar. E é isso. Gente, obrigada e até o próximo. Tchau.